No começo do terceiro mandato do presidente Lula, o nosso ministro da Economia disse que não tinha planos para aumentar a carga tributária no nosso país. E por incrível que pareça, ele estava falando a verdade, só que com um pequeno porém. Eles realmente não vão aumentar nenhum imposto ainda, mas ao invés disso, eles decidiram taxar mais coisas que o comum. E justamente isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Iremos discutir o porquê do governo aumentar as arrecadações, quais os novos impostos, o que vai mudar e como isso pode afetar o seu bolso. Começando pelo motivo disso tudo, que foi o fim do teto de gasto. No mês passado foi aprovado o fim do teto de gastos. Para você que não sabe o que é teto de gastos, ele determinava o quanto o governo poderia gastar, que no caso do gasto público não poderia aumentar mais do que o percentual acumulado da inflação de um ano para o outro. Isso foi aprovado por conta do descontrole fiscal do governo Dilma Rousseff, que levou o Brasil a um dos maiores déficits da história. Mas para substituir o teto de gasto, o governo criou o arcabouço fiscal, que é um conjunto de leis ou regulamentos que fixa regras para arrecadação e despesas do governo. E ele é muito, mas muito diferente do teto de gasto. Isso porque ele garante o crescimento das despesas. Já que foi garantido o percentual mínimo anual de crescimento de gastos de 0,6% a 2,5%. Ou seja, agora as despesas públicas são corrigidas por um intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Então se a inflação sobe, os gastos também sobem. E isso é algo muito perigoso, pois cria um ciclo vicioso que estimula o crescimento da inflação. E mais uma vez, meus tio, a gente vai reforçar, isso é muito perigoso, porque estimula o aumento da inflação. A gente sabe muito bem, graças à Venezuela, à Argentina e até mesmo o passado do nosso país, que isso é muito perigoso. Mas caso você não saiba o que a inflação pode fazer, é só ver esse vídeo que a gente vai deixar aqui no card. O objetivo é que o governo tenha mais dinheiro, para que ele possa gastar com mais investimentos e projetos sociais. Mas como ele vai fazer isso? Talvez cortando gastos? Óbvio que não, né? O principal objetivo desse novo projeto, para ter mais dinheiro, é aumentar a arrecadação. E como o governo pode fazer? A resposta é bem simples: aumentando ou criando novos impostos. E o governo optou justamente pela segunda e também um pouco da primeira opção, começando com as casas de apostas. Hoje os cassinos online, como o Blaze, 1xBet, Stake e mais um monte por aí, não pagam impostos, o que contraria as práticas internacionais. Mas isso está prestes a acabar, porque as casas de apostas serão taxadas em mais ou menos 18%. Essa porcentagem vai incidir sobre o chamado GGR, Gross Game Revenue, que é a receita obtida pelas empresas com todos os jogos feitos, subtraindo os prêmios pagos aos jogadores. As empresas agora ficarão com 82% restante, sobre os quais ainda incidem os mesmos impostos já aplicados a todas as pessoas jurídicas, como o CSLL, PIS e COFINS. Mas você pode estar pensando que caso você aposte isso, não vai afetar você, mas pelo contrário, vai afetar sim. Isso porque, a partir de agora, os valores recebidos pelos apostadores estão sujeitos à cobrança de imposto de renda. Todos os prêmios que ultrapassarem a faixa de isenção de R$ 2.112 serão tributados em 30%. Caso você não tire o seu dinheiro das casas de apostas em até 90 dias, o dinheiro que está lá será revertido ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Com esse novo imposto que ainda não foi aprovado, o governo pretende arrecadar R$ 2 bilhões em 2024. E de todo esse dinheiro arrecadado, 10% vai para a Seguridade Social, 3% para o Ministério do Esporte, 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% para clubes e atletas profissionais que tiveram seus símbolos e nomes ligados a apostas, o que eu realmente não entendi, e 0,82% para a educação básica. Fora isso, ainda existem algumas regulações que as casas de apostas vão ser obrigadas a seguir. Caso não sigam, vão pagar multas que podem variar de 50 mil a 2 bilhões de reais. Outro modo de arrecadação vai ser através do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Bom, para você que não sabe, o CARF é uma espécie de tribunal administrativo que não pertence ao judiciário. É ele que julga principalmente recursos de empresas contra autuações da Receita Federal. Por exemplo, um auditor vai numa fábrica e detecta a sonegação de um tributo federal. E com isso, a fiscalização vira uma cobrança que pode ser questionada pela fábrica na própria Receita e depois no CARF. Acho que deu para você pegar legal essa ideia do CARF. E bom, no nosso antigo governo, a União não recolhia esses impostos por conta de uma lei sancionada por Jair Bolsonaro, que beneficiava justamente esses empresários,
que sonegam impostos. Mas está prestes a acabar. Como já falamos, o governo quer arrecadar mais dinheiro. Isso tudo para combater um déficit de 231 bilhões de reais das contas públicas, previsto no orçamento deste ano. E justamente para isso, Fernando Haddad propôs mudar as regras de julgamentos do CARF. E com isso está previsto que o governo arrecade 60 bilhões de reais para o próximo ano só com ele. Outro meio de arrecadação vai ser através dos fundos offshores e dos fundos exclusivos. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, a gente pede que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Esse vídeo deu muito trabalho e a gente fez uma pesquisa enorme para conseguir trazer ele de forma para que vocês entendam melhor ele e trazer de primeira para que vocês fiquem antenados sobre o assunto. Bora começar primeiro falando dos fundos exclusivos, ou também como são chamados, fundos dos super ricos. Eles recebem esse nome por serem fechados e terem apenas um cotista, diferentemente dos fundos tradicionais do mercado abertos a diversos cotistas. Esse tipo de investimento prevê um portfólio muito mais personalizado e é direcionado a investidores com um patrimônio muito mais elevado, se é que vocês me entendem. Só para vocês terem uma noção, de acordo com estimativas do governo federal, há 2,5 mil brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam cerca de 756,8 bilhões de reais e respondem por 12,3% dos fundos no país. Hoje, quem investe nesse fundo só paga imposto de renda sobre o lucro, mas isso acontece se você resgata o dinheiro. E ainda por cima, a incidência do IR no fundo acontece pela tabela regressiva, o que significa que quanto maior tempo em que os recursos ficam alocados na carteira, menor é a alíquota paga pelos investidores. Mas o governo quer mudar isso. A ideia é que esses fundos exclusivos sejam tributados no mesmo modelo que a maioria das carteiras abertas existentes no mercado, por meio de uma cobrança periódica semestral, também é conhecido como come-cotas. Só para vocês entenderem melhor, um come-cotas é uma antecipação do imposto de renda exclusiva para alguns fundos de investimentos. E a taxa dele é descontada 2 vezes no ano e recai sobre os rendimentos do fundo. Normalmente essa cobrança acontece sempre no último dia útil de maio e de novembro, e a alíquota dessa proposta incide 15% para fundos de longo prazo e 20% para os de curto prazo. A MP ainda prevê que o cotista que decidir iniciar a contribuição ainda nesse ano será tributado com alíquota de 10%, só para ter uma vantagem, mas essa lei não entrou em vigor. Agora, o segundo fundo que eles querem tributar são os fundos offshores, que são investimentos que têm uma gestão que corre aqui no Brasil, mas os ativos estão no exterior. Normalmente são paraísos fiscais onde os impostos são menores, como Suíça, Ilhas Caimã e Luxemburgo. Hoje o dinheiro investido no exterior é tributado apenas no resgate ou no envio do dinheiro de volta ao Brasil, mas o governo quer mudar isso. O PL propõe a tributação anual de rendimento de capitais aplicado no exterior com alíquotas progressivas de 0 a 22,5%. Então vai ficar assim, se você tem um rendimento de até R$6.000 por ano, sua alíquota vai ser de 0%. Se você tiver um rendimento entre 6 e 50 mil reais por ano, sua alíquota vai ser de 15%, e superior a 50 mil por ano, uma alíquota de 22,5%. O projeto também prevê a regularização de ativos. Isso quer dizer que o contribuinte pode atualizar o valor de seus bens e direitos no exterior ao valor de mercado no final do ano. Com essa opção, a tributação sobre o ganho de capital será de 10%, o que antes era de 15%. Os investimentos que serão tributados são depósitos bancários, certificados de depósitos, cotas de fundos de investimentos, fundos de aposentadoria ou pensão, títulos de renda fixa e variável e um monte por aí. E com toda certeza, esse é uma das piores tributações que a gente já falou aqui, porque não afeta só o grande, mas também o médio e pequeno investidor. Mas a gente fala no final do vídeo. Agora, outra coisa que eles querem arrecadar dinheiro é com o JCP, ou os famosos juros sobre capital próprio. O JCP é uma forma bem comum das empresas distribuírem provento das ações que os investidores possuem. Caso você não saiba, as empresas de capital aberto no Brasil devem distribuir no mínimo 25% dos seus lucros aos acionistas. Isso pode ser através de dividendos ou do JCP. E o JCP acaba sendo uma ótima opção para a empresa. Isso porque o pagamento de JCP entra no balanço das companhias como despesas financeiras, ou seja, a empresa acaba pagando menos impostos. Mas a proposta que o governo mandou para votação é literalmente acabar com isso, para que os empresários não tenham mais esse benefício fiscal e paguem mais impostos. Sim, galera, é literalmente isso. Caso seja aprovada, não vai ter mais JCP e por conta disso, muitas empresas vão sofrer,
como é o caso da Itaúsa, que na maioria das vezes só remunera seus acionistas com juros sobre capital próprio. Léo, aqui a gente fica triste, hein? De verdade, mas quem vai ficar feliz é o governo, né? Só que nessa brincadeira vai arrecadar 6 bilhões de reais. Outra forma que o governo pretende arrecadar é através da subvenção do ICMS. Essa proposta, tenho que falar para vocês que é bem confusa, mas a gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Subvenção, de forma simples de entender, é nada mais do que uma modalidade de transferência de recursos financeiros, ou seja, pegar daqui e colocar ali. Mas agora as chamadas subvenções do ICMS são incentivos fiscais concedidos pelo Estado. Em algumas circunstâncias, os estados aceitam renunciar às partes de suas próprias receitas tributárias, normalmente para atrair investimentos e negócios para seus territórios. Por exemplo, o Estado que doa um terreno para uma empresa para que ela construa nela a sua nova fábrica, que gera investimentos, postos de trabalho, comércio, ou seja, desenvolvimento econômico social. E com isso, essa empresa só vai pagar o imposto do Estado, que no caso é o ICMS, porque nas demonstrações contábeis esse bem é concedido como uma doação, então nisso não entra impostos federais. Mas o governo obviamente não quer isso, e por isso ele quer incluir dois impostos federais, que são o IRPJ e o CSLL. O que faria que acabasse esse tipo de incentivo fiscal. Mas segundo o governo, eles não estão acabando nada e nem aumentando nada, só estão cobrando o que deveriam cobrar. Nessa brincadeira de acrescentar dois impostos, o governo pretende arrecadar 80 a 90 bilhões de reais. E todas essas novas tributações que a gente falou, é importante destacar que ainda não estão em vigor. Elas ainda estão sendo votadas ou alteradas. Mas em compensação, só neste ano o governo Lula já criou 12 novas formas de arrecadação. E uma delas foi na importação de produtos, onde agora caso você importe um produto, vai pagar 87,2% só de impostos. Caso você queira saber mais sobre isso, clica aqui no card que a gente fez um vídeo contando sobre. Mas sendo bem sério com vocês, aqui tem muitos impostos que não faz sentido nenhum. Por exemplo, acabar com o JCP. Cara, querendo ou não, isso é uma coisa que meio que incentiva as empresas a quererem pagar proventos, pois elas têm um incentivo fiscal por isso. E pelas propostas que o governo está fazendo, ele está querendo acabar com tudo isso. Você pode estar pensando, mas isso é bom, porque faz com que as empresas paguem mais impostos. Mas não, meus ativos, isso é ruim, muito ruim. Porque, vamos ser sinceros, quem vocês acham que realmente paga os impostos? A empresa ou a gente? Obviamente que é a gente, né? Porque a empresa sempre vai repassar o que ela paga para os consumidores. Essa é a lógica de quem quer ter lucro. E isso não está errado. Por exemplo, quando o trigo fica mais caro, o fermento fica mais caro. Quem paga essa diferença não é o padeiro, mas sim a gente que compra o pão dele. E a lógica para a empresa grande é a mesma coisa. Então no final, quem acaba se ferrando vai ser sempre a gente. Até nas leis que dizem prejudicar os maiores investidores. Mas para ser bem imparcial, também a lei de tributar as casas de apostas é bem justa, porque acaba freando as pessoas de vício, além de reduzir golpes de aposta. Mas claro, essa é a nossa opinião. A gente quer ler a sua agora. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desses novos tributos e se isso vai te impactar. E caso você queira saber sobre a reforma tributária que vai acontecer, a gente vai deixar um vídeo aqui na tela para você assistir depois. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!